Aleluia. Isso, comece a adorar ao Senhor. Deixa Jesus entrar na sua casa, na sua vida. Tu és Vindo a casa é sua. a casa é sua. Pode entrar, me esvazio de. Isso, declare nessa noite: me esvazio de mim. Oh, aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Sopra o teu vento, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Isso, começa a adorar ao Senhor nesta noite. Nós queremos te ouvir. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Essa casa é sua casa, chamamos ela para ti. Jesus, essa casa é sua, nós deixamos ela para ti. Jesus, oh, aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ler. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, verso do 3 ao 11, que diz assim. Eu vou ler bem pausado para a igreja entender. Os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia ele, tentando que para tivesse de acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós, que está sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher no meio. E direitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Pode sentar, igreja. Louvado seja. Olha para o teu irmão do teu lado. Agora fala com fé. Eu não sei a sua história, mas a minha, Jesus muda hoje. Pode acreditar. Isso é só para quem crê. O Deus que muda história, o Deus que escreve novos capítulos da Bíblia, ou que escreve novos versículos para você caminhar, é o Deus de hoje, de amanhã e de sempre. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 3 vão dizer: os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher, aleluia, apanhada em ato adulterando. Mas muitas das vezes o que acontece na minha e na tua vida, nem tudo o que acontece de ruim é para a tua ajudar. Aleluia. Muitas vezes o que está errado na nossa vida é Deus te guardando para algo melhor. E quando os escribas e fariseus pegaram aquela mulher, a Bíblia fala que ela foi pega no próprio ato, adulterando. Foi pega no ato. Mas o que me chama a atenção, quando levaram, aleluia, aquela mulher até Jesus, de forma nenhuma aquele povo queria apedrejar aquela mulher. O povo não queria apedrejar aquela mulher, porque eles vão dizer no versículo 5, na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. De forma ou de outra, eles conheciam a lei. Eles queriam de toda forma era condenar Jesus. Vamos levar até o pé daquele homem que se diz o Salvador, que se diz o Criador, o Deus da paz, aleluia, para ver o que ele vai dizer, aleluia. Mas como foi falado
acontece na sua vida ou que acontece de ruim, é porque Deus tem algo melhor na sua vida. Assim você creia. Louvado seja Deus. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Aleluia. Aqui no versículo vai dizer, louvado seja Deus, e dizia a eles, tentando para que tivesse de acusar Jesus. Aleluia. Mas Deus é santo. Ele conhece, Ele sonda o meu e o teu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. E o que me chama a atenção, aleluia, que na hora que pegaram aquela mulher, Jesus estava lá, escrevendo no chão. Aleluia. E a teologia não mostra. Aleluia. Bíblia de estudo não fala, mas Deus tem revelado para mim. Aleluia. Não hoje, mas um tempo atrás Ele tinha me falado na madrugada o que ele estava escrevendo. E se a gente for entender o texto, aleluia, Jesus se inclina 2 vezes no chão escrevendo. Aleluia. Aqui, louvado seja Deus, no capítulo 7, como eu disse, eles tentavam a todo momento, aleluia, condenar Jesus. Porque como levar aquela mulher até os pés de Jesus, vamos tentar hoje para ver que é aquele homem. Aleluia. Porque se ele dissesse, se na lei de Moisés está escrito que as tais seja apedrejada, então apedreje. Jesus já não seria o Salvador. Não é? Então ele não podia de forma nenhuma, por mais que ele conhecesse a lei, por mais que ele seja a lei, aleluia, ele não podia matar aquela mulher, porque Jesus não veio para matar. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia, louvado seja Deus. E colocaram ela aos pés do Criador, levaram ela para a melhor pessoa que poderia julgar. Louvado seja Deus. E quando aquela mulher chegou até os pés de Jesus, aleluia, e aqui vai falar no capítulo 7, e como insistissem perguntando o que tivesse de acusar, e Jesus falou, aquele que dentre vós, que está sem pecado, que seja o primeiro a virar pedra contra essa mulher. Aleluia. Mas o que me chama a atenção, aleluia, é que naquele momento que o povo escutou isso de Jesus, aleluia, na verdade, aleluia, aquela mulher estava ao pé do Criador, aleluia. E quando aquele povo escutou aquilo de Jesus, quando ele disse, aquele que dentre vós, que não tiver nenhum pecado, atire pedra contra ela. E a Bíblia diz que vai saindo um a um, dos mais velhos até os últimos. Eu acho que também teria pessoas novas ali. Ele fala de todos. E aqueles fariseus, aquelas pessoas começaram a jogar as pedras no chão. Os fariseus, aleluia, julgados pela sua própria consciência, sabiam, aleluia, que eram pecadores igual aquela mulher. Aleluia, eles soltaram a pedra. Aleluia, eu sempre digo isso, aleluia, e gosto sempre de falar. Nós temos um grande advogado, aleluia. Eu não estou falando de Jesus, eu não estou falando de Deus. O maior advogado seu é a sua consciência. Se a sua consciência não lhe acusar, você está ileso de qualquer coisa. Ah, fulano disse que eu errei. Ah, eu aprontei tal coisa. Aleluia. Se a sua consciência não lhe condena, você está bem com Deus. Louvado seja Deus. E foi naquele momento, aleluia, que todos aqueles soltaram aquela pedra. Eu acho que até no meio daqueles lá tinha pessoas que foi, aleluia, que se adulteraram com aquela mulher. Que a Bíblia diz que ela foi pega em adultério. Aleluia, ela podia ser uma prostituta, ela podia ser o que fosse. Mas para Jesus é só uma alma que ele precisa salvar. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui vai falar no 10 e diz assim, endireitando Jesus e não vendo mais ninguém, só a mulher. E ele disse, onde estão, mulher? Aqueles que te acusaram. Aleluia. Ela disse, ninguém me condenou. Louvado seja Deus. E lá no versículo 11, aleluia, ele disse, ninguém te condenou. Aleluia. Ela disse, não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus disse, nem também eu te condeno. O que me chama a atenção é quando ele fala, nem também eu te condeno. A única pessoa que pode te julgar, a única pessoa que pode lançar pedra contra tu, a única pessoa que pode querer
algo, aleluia, como foi falado. E ele disse: aquele que dentre vós, que está sem pecado, atire pedra contra ela. Todos eram pecadores, aleluia. Mas a gente vai entender o texto. Quem poderia jogar pedra contra aquela mulher? Jesus. Mas ele não veio para jogar pedra. Jesus não veio para jogar pedra. Jesus veio para abrir a pedra que te tira do tropeço, para tirar a pedra como foi tirada lá do túmulo, aleluia, louvado seja Deus, do morto que estava lá 4 dias. Jesus não veio, aleluia, para jogar pedra. E quando a consciência dele bateu, automaticamente, aleluia, ele disse: esse aí é o Salvador, louvado seja Deus, aleluia. E o que me chama mais a atenção, louvado seja Deus, aqui vai falar no capítulo 6. Isso dizia ele: tentando. Sempre vai ter alguém tentando na tua vida. Sempre vai ter alguém querendo algo de ti. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui no versículo 11, como foi falado, aleluia, é muito lindo quando ele diz assim: vai e não peques mais. Mas como é que pode não pecar mais? Quando Jesus salvou aquela mulher, quando Jesus resgatou ela do pecado da prostituição, e ela disse: ninguém me condenou, Senhor. Ele disse: nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Jesus estava dizendo para ela: não peque mais na sua prostituição. Aleluia. Se Deus te salvou, aleluia, do alcoolismo, das drogas, da prostituição, Ele está dizendo: não peques mais. Aleluia. Sabemos que somos falhos, somos errantes, somos pecadores. Aleluia. Mas o pecado que Deus mais te condena, aleluia, é aquele que você mais praticava. Aleluia. E nós somos renovados pelo sangue de Cristo. Quem era cachaceiro não bebe mais. Aleluia. Quem se prostituía não prostitui mais. Quem fazia as coisas ilícitas, aleluia, que era um hobby em fazer. Sexta-feira, aleluia, o mundo diz sextou. Onde eu trabalho, o menino fala: sextou. Eu digo: é verdade, sextou. Hoje é dia de adorar o Senhor. Sempre eu digo isso: ele diz sextou. Eu digo: sextou. Hoje é dia de adorar o Senhor. E temos que adorar, aleluia, esse Senhor Jesus Cristo. É o Deus que nos guarda, aleluia. É o Deus que não nos abandona. Louvado seja Deus, aleluia. E como foi falado, eu vou revelar, vou dizer o que Jesus naquele momento estava escrevendo. Eu não consigo guardar isso para mim, porque o que Deus passa para nós temos que repassar. Temos que dizer, aleluia. Quando Jesus se abaixou ali, escrevia no chão, e os fariseus lhe perguntavam, tentando, e ele não estava nem aí, mas estava escrevendo no chão. A Bíblia fala que ele se abaixa 2 vezes aqui, entre o capítulo 6, aleluia, e o 9. E a primeira vez que ele está escrevendo no chão, louvado seja Deus, a Bíblia diz em Apocalipse que todo aquele que não foi achado ou escrito foi lançado no lago de fogo e enxofre. Nosso nome é escrito no livro da vida. Aleluia. Quando nós aceitamos o nosso Jesus Cristo, Ele escreve o nosso nome no livro da vida. E era o que Jesus estava fazendo com aquela mulher. Hoje, mulher, eu estou botando você aqui, no livro da vida. Automaticamente Jesus já viu que aquela mulher era do Senhor. Antes dela dizer eu te aceito, Jesus já nos aceitou. Quando ele morreu na cruz do Calvário, que ele falou está consumado, ele já tinha aceitado a sua igreja. Ele já tinha nos aceitado como filho, como servo. Aleluia. Por mais que o filho seja rebelde, por mais que o filho não agrada o pai, aleluia, mas ele não deixa de ser filho. De forma nenhuma, ele não deixa de ser filho. Aleluia. E Jesus está escrevendo o nome daquela mulher no livro da vida, onde está o meu e o seu nome. Porque se a gente não tiver o nosso nome escrito, aleluia, como se fosse um passaporte, nós não vamos conseguir entrar no reino do céu. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que vai abrir os livros, e vai abrir muitos livros. Aleluia. E se seu nome não estiver lá, a Bíblia fala, não foi achado, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aleluia. Aonde é a segunda morte. E por essa parte aí, ela já tinha sido passada pelo escape. Aleluia, vamos dizer assim. Porque o Deus que nós
Deus que nos guarda, é um Deus que restaura a vida, aleluia, e nos dá esperança. Ele não deixa nenhum momento, aleluia, que nós venhamos perder a comunhão com Cristo. Então, fique em paz, fique tranquilo. Se alguém quer te condenar, se alguém quer pegar os seus erros e relatar para Jesus, aleluia, muitas das vezes é eu e você, só procuramos ir para o pé do Pai como estamos precisando. Quando nós estivermos precisando, alguém quer nos lançar aos pés de Jesus. E foi a melhor coisa. Foi a melhor coisa que aqueles fariseus fizeram. Foi ter lançado, aleluia, aquela mulher aos pés de Jesus. Foi a única coisa boa que eles fizeram. Louvado seja Deus. Aqui no versículo 9, aleluia, e ele vai dizer assim, e quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os mais novos, aleluia, e todos se apartaram ali daquele momento. Louvado seja Deus. Os fariseus saíram, porque sabia que não tinha mais o que fazer, e ele foi afastando, saindo da presença de Jesus, aleluia. E muitas das vezes o que acontece na minha e na tua vida, aleluia, é onde acontece um erro, e aquele homem que foi pego com aquela mulher, a Bíblia diz que ela foi pega no ato adulterando. O que é ato? É acontecimento de algo que foi relatado. Mas por que não pegaram o homem? Com certeza era talvez um fariseu, ou que seja lá um principado de alguma coisa lá, ou um bichão. Porque aqui onde nós vivemos, muitos valem para quem faz e para quem passa pela justiça. Porque muitas das vezes algo acontece na justiça, porque é um filho do advogado, filho de algum policial, ele vai para lá e no dia está solto. E não pegaram esse homem, só levaram ela, aleluia, mas levaram a pessoa certa, louvado seja Deus, aleluia. E aqui no versículo 11, aleluia, para finalizar, falta 10 minutinhos, vou passar aqui, aleluia, e ele vai dizer aqui assim, no capítulo 10, vou dizer, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, aleluia, ele disse, mulher, onde estão aqueles dois acusadores? Aleluia, ninguém te condenou. E ele disse, vai e não peques mais. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, aleluia, quando aquela mulher se levantou e não viu ninguém mais, não viu ninguém mais para acusar ela, e ela disse, ninguém, Senhor, me condenou. Ninguém, Senhor, me jogou pedra. Aí Jesus disse, ninguém jogou, ninguém te condenou. Se ninguém te condenou, também eu não condeno. Aleluia. E aquela mulher, quando se levantou daquele ato, a mulher, quando se ergueu, aleluia, louvado seja Deus. E a segunda vez, aleluia, Jesus estava escrevendo um dedo na terra. Aleluia. E muitas das vezes na minha e na tua vida é assim. Quando viemos do mundo, quando saímos do pecado, saímos do erro, saímos daquilo que não presta mais, o mundo vai dizer assim, só quer ser santo. Agora tu é crente. Agora tu está rico. Louvado seja Deus. Somos santos, porque santo quer dizer separado para Cristo. Quando alguém te falar que você é santo, diga assim, eu sou santo. Eu não sou santo glorificado, porque isso aí quando Jesus vai matar a igreja, aleluia, nos levar para o céu. Santo glorificado. Mas quando alguém dizer tu só quer ser santo, diga não, eu sou santo, porque Jesus me separou, aleluia, para o teu reino. Então eu sou santo, bata no peito, aleluia, e diga, você é santo. Nós somos ricos na presença de Deus. Ah, eu agora sou rico, porque agora eu sou crente. Sim, somos filhos do dono do ouro e do da prata. Aleluia. E quem tem um Deus que é dono de ouro e de prata não é pobre. Se somos filhos de rei, somos príncipes. Somos príncipes na presença do Senhor. Aleluia. E quando aquela mulher levanta daquele chão, aleluia, com medo, amedrontada, com certeza ela estava. Aleluia. Porque se algo for acontecer com a gente, se alguém quiser fazer algo com você, aleluia, nós ficamos com medo. Aleluia. Mas quando aquela mulher se levantou, louvado seja Deus, que ela viu que não tinha mais ninguém para acusar, ela se levantou, Jesus disse, vai mulher, não pega as mãos, mas espera aí, vou te dar um negócio.
E quando ela se levantou, Jesus disse, isso é só para quem crê. Aleluia. Jesus disse para ela, Jesus estava escrevendo, aleluia, e creu que passou para ela. Aleluia. Jesus estava dizendo, olha mulher, eu não posso mudar o teu passado. Aleluia. Jesus escrevendo, eu não posso mudar a tua história. Aleluia. Mas a Bíblia diz, aleluia, que dos teus pecados eu não me lembro. O mundo lembra. O mundo lembra quem você era, como foi falado. O mundo lembra dos seus erros, como foi dito. Aleluia. Mas a tua consciência não te acusa dos teus erros. Aleluia. Você está na presença de Deus. E Jesus disse, vai mulher, não pecas mais. Aleluia. Não posso mudar a tua história, não posso mudar o teu passado. Aleluia. Mas uma nova história eu te escrevo hoje. Vá e não peques mais. Louvado seja Deus. Era o que Deus estava escrevendo. Aleluia. Jesus Cristo fazendo ali no chão. Aleluia. Uma nova história para aquela mulher. Aleluia. Como foi falado. Aleluia. Eu não sei qual é a tua vontade. Eu não sei qual é a tua preocupação. Mas Deus está escrevendo uma nova história para você. Aleluia. Isso é só para quem crê. Deus está escrevendo um novo capítulo na tua vida. Aleluia. Da mesma forma que fez com aquela mulher. Aleluia. Ele está fazendo hoje. Aleluia. Porque é noite de adoração. É noite de adorar Jesus. Porque é um Deus que muda história. É um Deus que muda quadro. É um Deus que muda a situação. A situação daquela mulher não era boa. Mas Jesus estava escrevendo o nome dela. Aleluia. No livro da vida. Louvado seja Deus. E mais na frente ele disse: o mundo vai te perturbar. O mundo vai te acusar. Aleluia. Mas a nova história eu estou te dando hoje. Vá e não peques mais. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então essa é a mensagem de hoje. Aleluia. Eu creio que Deus, o tanto de pessoa que trouxe aqui era para escutar isso. Não importa o que o mundo está dizendo de você. Aleluia. Não importa o que o mundo tem falado de ruim ou de bom contra você. Só se preocupe com uma coisa: com a sua consciência. Se a sua consciência estiver lhe acusando, aí você vai prestar conta com Deus. Mas se a sua consciência não lhe acusa, se você não se perturba, aleluia, o mundo pode falar, pode dizer que tu és santo, pode dizer que tu agora está besta, está na vontade do Senhor. Aleluia. Não se preocupe com isso. O Deus que muda história, o Deus que escreve um novo quadro, é o Deus de hoje, amanhã e sempre. Só basta você crer. Aleluia. Louvado seja Deus. E o teu nome, aleluia, tem que estar no livro da vida. Tem que estar. Porque eu creio assim. Quando for aberto o livro, aleluia. Hoje eu não sei mais, e porque hoje tudo é computadores, mas antigamente nas faculdades o povo passava e ia ler o seu nome lá assim. E quando achava era uma alegria. Mas eu não quero nem imaginar Jesus abrir o livro e você diante dele, querendo saber se o seu nome está lá. Aleluia. E ele vai dizer: seu nome não consta aqui. Você não vai entrar. Você vai ficar de fora. Aleluia. Coisa ruim, aleluia, a Bíblia diz, é passar pelas mãos de um Deus irado. Jesus, quando morreu naquela cruz e fez aquele sacrifício, não foi à toa. Não foi à toa. Aleluia. Foi por mim, foi por você, foi por cada um que aqui está. Então agradeça a Deus a cada dia. Tome essa palavra para você a cada dia. Não se perturbe se alguém está falando mal de você. Aleluia. Só saiba alguma coisa: o Deus que muda quadro, o Deus que tira de leito do hospital, o Deus que faz bloquear até pessoas que querem jogar pedra no teu ministério, na tua pessoa, Ele habita entre nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Então se alegre a cada dia. Louvado seja Deus. E como término da nossa campanha, vamos orar e agradecer ao nosso Jesus Cristo. Fica de pé, tá? Louvado seja Deus. É que nós viemos dar o melhor, Senhor. É que nós viemos dar aquilo que nós mais temos, Pai. É dedicação, é alegria, Pai. Então, diante de tudo isso, Pai, te agradeço a todo momento, Pai, pela palavra. Aleluia. Creio sim, Pai, que o Senhor tem falado e vai falar o coração de cada um aqui, Pai. Então, obrigado, Senhor.
tuas mãos, Pai, que apresente cada um, Pai, que se colocou na madrugada, Senhor, para orar, aleluia, para que o inimigo venha ser cego a cada dia. Eu creio sim, Pai, que ele não tem visão, porque até a Bíblia diz, Pai, que diante de nós o Senhor habita, Pai, aleluia, e o inimigo está ao redor, Pai. Nós Senhor tem guardado o nosso ao redor, o nosso todo caminhar, Pai. Então tome tuas mãos, Pai, repreende laço de morte, de contenda, Pai, repreende todo mal, toda dor, todo sofrimento, aleluia, te apresenta esse altar em tuas mãos, Pai. Creio que é um altar santo, aleluia. Sempre digo como Elias, restaura o altar, Senhor, restaura todos os dias esse altar, Pai, aleluia. Toma ele em tuas mãos, Pai. Toma cada família que aqui se foi, Senhor. Toma cada um, Pai, que aqui entrou com alegria, com dedicação, Pai. Toma cada família, Pai, que aqui está, Pai. Toma minha casa, minhas filhas, Senhor. Toma minha mãe, minha irmã, meu irmão, Pai, que não conheceram ainda, Pai, a tua palavra, Senhor. Aleluia, mas vem falar, Senhor. E temos que reconhecer que o Senhor é Deus. Aleluia, louvado, Pai, seja o teu nome. Toma o pastor do União, Pai, em tuas mãos, Pai. Toma a casa dele, a família, os filhos. Aleluia. Toma essa cidade de Bahia, Pai. Toma essa avenida, Pai, em tuas mãos, Pai. Louvado seja Deus, Senhor. Te agradeço a cada dia, Senhor, pelo alimento, pela palavra, Pai, que foi lida, que foi dada, foi revelada, Pai. Aleluia. Tinha mais coisa para eu dizer, para eu falar.